Bom dia, é a Bom, Cris. bom dia, a Tudo bem? Cris. Tô aqui deitada de touca, ainda te assistindo, e achando super necessária a sua live. Hum, olá, Cris, qual das Cris? A ex-assistente social do Pai Resgatando Ah, Vidas. oi, Cris, tudo bom, minha A linda? mais Bom nova dor dia, de cabeça mãe. do Marcos e Não, não do é a mais nova projeto. dor de cabeça, não. É a mais nova, o mais novo amor, né? Que Ah, todos que fazem é. é apaixonada, né? Ah, porque eu não dei confiança e apaixonada. É, a mais nova paixão retraída, a mais nova pessoa que tem dor de cotovelo e que foi desprezada, rejeitada, e que por isso está perseguindo e virou cobra. A grande Mas, diferença, Sandrinha, é que eu tenho provado até agora tudo que eu tenho falado. E eu só entrei na sua live para reafirmar o que você já está dizendo. A Marina ela foi explorada até o último momento. E ela é uma mulher tão honrosa e está com a família tão certa do lado dela que nem correr atrás desse direito a irmã não quer, porque a irmã não quer mais um centavo desse dinheiro sujo, porque foi dinheiro de exploração. Eu sou a pessoa que mais tenho torcido para que ela tenha a iniciativa de procurar a justiça, porque a página é de direito dela. Porque se você pegar a origem do nome da página, era o nome da personagem Marina Silva. é, eu, eu, Depois que ele eu mudou. conheço que eu fui desde o começo, mano. Então, depois foi mudado para o nome Pai Resgatando Vidas, porque depois do boom da Marina, foi que veio surgir Christian, veio surgir Rangel e toda aquela galerinha lá do começo, que eu nem tenho tanta propriedade para falar, porque eu não assistia, não estava lá. Mas Ah, foi mano. depois da Marina. A Marina, É, ela foi usada, assim, ela foi explorada até o último momento. E graças a Deus existiam os parceiros brilhantes, porque senão a Marina nunca chegaria onde ela chegou. Porque aqui em Manaus não tem tratamento. Aqui eu, tem pra te- exploração. Quem supera essa exploração consegue se sair. Mas a gente não pode aplicar isso a todo mundo. Não quer dizer que todo mundo que supera, como alguns que foram embora para fora do Brasil, quer dizer que isso a regra é a mesma para todos. Essa daí é a exceção. A regra é: eu vou explorar, 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 eu vou ganhar muito dinheiro com a sua exposição, com a sua dor, com a sua vulnerabilidade, com seus conflitos, com a sua doença, e no final de tudo, se tu conseguir sair disso sozinho, só por um prato de comida e uma casa, os créditos são meus. Mas do resto, é tudo teu, a bronca. Mano, é o que eu tava falando. Não é só casa e comida, mano. Não é. Eu vou te ser sincero. Eu esperava mais reconhecimento e mais gratidão. Porque, Cris, se tu tá me ajudando, se tu tá me estendendo a mão e eu tô ganhando através de você, lógico que eu vou crescer, mas eu também quero que tu cresça. Sim. Entendeu? Eu vou querer que você esteja do meu lado, mano. Vamos crescer todo mundo junto. Tá todo mundo ganhando, então vamos crescer. A Marina Mas aí tu era só para ser pensa em ti. sócia desse instituto. A Marina é o outro lado que eles não conhecem, que eles não sabem lidar, porque a Marina é a pessoa. Quem melhor entende de dependência química do que um dependente químico tratado? Me Né, diga. mano? Não existe, nem eu, nenhuma pessoa que estuda a dependência química sabe melhor da dependência química do que o dependente químico. Ela era para ser Pois é. sócia, era para Oi, estar bom dia. inserida dentro da ata, ela era para fazer parte da diretoria, ela era para ter voz, ela era para estar ali dentro, estar auxiliando, ela era para ter toda a assistência e ser sócia desse negócio, porque querendo ou não, engolindo ou não, aquilo é um negócio. Embora a lei não permita que seja que tenha lucros, porque é uma instituição. No papel não permite lucro, mas na prática é um negócio muito lucrativo. É, Ela era para eu, ser sócia daquilo. quando ela saiu dos Parceiros Brilhantes, ela foi para a casa da irmã dela, para São Paulo, e de São Paulo ela foi para o Ceará. E aí eu visitei ela lá no Ceará tudinho, tava muito bonita. E Uhum. aí no período que eu tava lá com ela voltou para, ela foi chamada
Ai, ela voltou para Manaus. O Marcos trouxe ela para ela ser monitora da Monitor, casa. E ela veio. Ela estava tão legal, ela estava tão feliz. Mas quando ela viu que começaram a explorar ela de novo, ela já não estava mais. Ela já estava. Ela já não estava mais ela veio com muitas dependente. promessas, mas a confiança dela mesmo aqui em Manaus não era o Bom diretor, dia. era a pessoa que mais queria que ela desse certo, que não está mais aqui entre nós, você está me falando. Os planos dessa pessoa com ela era que ela viesse, Bom dia. ela fosse colocada para estudar, para aprender sobre oratória, porque ela tem essa dificuldade, né? Às vezes ela se altera, então ela iria estudar para ser uma palestrante. Olha o sonho dessa pessoa com a Marina. Para ela ser uma pessoa para poder levar a história dela para palcos. Ela veio para cá com isso. Só que quando ela chegou aqui, ela foi jogada lá num quartinho dentro do instituto. Isso eu Quando não foi no sei. quartinho, ela foi colocada lá na casa da Priscila. E nunca ganhou por isso. Veio com a promessa de ter isso, de ter aquilo, e nunca viu a cor disso, dessas É, promessas. essa parte aí das promessas dela ficar lá na Casa Rosa é verdade, porque eu andava lá da época e eu via. Isso aí eu sei que é verdade. Só que É, assim, Cris, as pessoas, elas não estão preparadas para uma conversa dessas, porque as pessoas só sabem o que se mostra em live. Eles não sabem os bastidores, eles não sabem o que acontece depois que se desliga o telefone. não. É por isso que são burros. Fazer um juízo de valor baseado numa live é assinar o atestado de burrice. Porque É, a eu vou te live falar uma coisa. ela é Eu vou te falar uma coisa. Hoje eu não faço, não. Hoje eu tomei um lado. Hoje eu tomei uma posição devido a uma live que ele fez, que eu me senti. Olá, bom dia. Que eu me senti muito ruim, né? E hoje eu tomei um lado. Hoje eu tomei um lado. Mas para mim tomar esse lado, eu tive que ter um choque de realidade. E foi o que aconteceu comigo recentemente, que ali eu vi que só existia amizade do meu lado, só existia amizade da minha parte. É, Uhum. entendeu? O que que acontece? Se eu fosse, pode ser. Se eu fosse uma de vocês, uma das mulheres, as fanáticas já estavam me atacando, já estavam dizendo que eu era apaixonada por ele, ou ele É. mesmo já estava falando isso. Aham. Ele E já arriscado ainda deveria. falar isso de você. A Sandrinha saiu porque ela era apaixonada pelo Marcos, porque a Sandrinha é isso pelo Marcos, o Marcos não deu confiança para a Sandrinha. Igual como vocês. Hoje vocês são taxadas como apaixonada, recalcada, apaixonada, iludida, que deu em cima dele e ele não quis vocês. É o Aham. que fala de todo mundo, mano. É o que essas pessoas falam, entendeu? Mas é assim, eu tenho meu posicionamento, eu levantei um lado, né? Não vou estar falando mal, mas vou estar dando minha opinião com base, né? Eu não estou falando mal, não estou detonando, mas estou dando minha opinião com base, que realmente, se o Marcos quisesse ajudar a Marina, ele tinha ajudado. Se realmente ele tivesse querer estendido a mão para ela, ele tinha estendido, mas não, simplesmente só casa e comida, casa e As comida. pessoas são totalmente descartáveis. Elas só servem enquanto elas dão audiência. É, Passou disso. E assim, ela tem que dar audiência e não questionar nada. Porque se isso. dá audiência, mas começa a questionar, começa a ser um problema. E aí ele já começa a criar situações para quem está de fora achar que o problema é ela. Como diversas situações, ele expôs a Marina em live na condição de monitora para fazer o quê? Manipular as seguidoras dele para elas ficarem já contra a Marina. Porque já estava insuportável para ele ter a Marina aqui dentro. Porque a Marina, eu lembro num passeio que nós fizemos com o seu Olímpio, fui eu mais alguns internos e a Marina Silva. E nessa viagem, ela foi a primeira vez que ela verbalizou para mim essas situações de promessas, de compra de coisas e dos dinheiros que ela soube das madrinhas, das pessoas que mandaram para ela na época que ela estourou. E então, É. se ela contou para mim, ela contou para mais algumas pessoas. Então começou a Ela, virar um problema para a diretoria a Marina falar sobre isso. Qual foi a estratégia ela, utilizada?
começou a expor a Marina nas lives contra as internas. Lembrem dessas lives em que a Marina tinha Ela, problema ela, com interna, com outra? Ele fez isso é, já para tirar a ela Marina de tempo. teve teve uma ida minha que eu fui para Manaus, que eu convidei ela para lanchar comigo, né? Aí ela pediu do Marcos. O Marcos olhou para mim, olhou para ela, falou: "Não sei se é uma boa, não sei se é uma boa opção você ir lanchar com a Sandrinha." Aí eu falei: "Ô Marcos, a gente se conhece há tanto tempo, tá desconfiando de mim?" Ele falou: "Não, não, Sandrina. Mas, Marina, tem um lanche aí perto." Ele até indicou onde seria o lanche. Pode ir lá. Falei: "Bora, Marina, lanchar." Eu até abri uma live, que era um lanche de um amigo dele que vendia um lanche muito gostoso. Uhum. Depois que eu desfiz a live, aí ela começou a chorar, gente. A Marina começou a chorar pra mim. Eu até me assustei. Entendeu? Que na live ela foi uma ótima pessoa. Depois que eu desliguei a live, ela começou a chorar. E eu perguntei dela o que foi, Marina. Ela falou: eu vivo passando isso, eu não tenho mais vida. Ela falou pra mim: "Eu não tenho mais vida. Agora tudo eles acham que eu vou estar expondo, que eu vou estar falando isso, que eu vou estar fazendo aquilo. Eu não aguento mais isso." Ela falou isso pra Sim. mim. Ela virou um problema. Ela começou a virar um problema porque Eu até falei eu pra posso te ela, usar. eu até falei para ela: "Marina, eu vou para Manaus, para São Paulo. Foi no período que eu ia para São Paulo passear. Tu não quer ir passear comigo?" Aí ela chorando: "Tu paga a minha passagem, mas o Marcos não vai deixar eu ir." Ela falou. Eu falei: "Marina, tu tem vida própria, Marina." Aí eu falei: tu tem vida própria." Aí ela falou para mim: "Não, mas ele não vai, ele vai questionar porque aqui eu sou monitora, aqui eu tenho que estar Uhum. cuidando das meninas." Falei: "Tá certo então." Mas ela, isso aí que tu tá falando, ela já tinha comentado comigo também. Ela: "Tô Sim, cansada de promessa." Ela falou para mim: "Eu tô é cansada de promessa." Por isso que eu sempre digo na minha live: só sabe quem convive. só, Só sabe quem convive. mas ela não pode falar, ela não é verdadeira, ela é uma mentirosa, ela é uma invejosa, ela é uma mal agradecida. Se fosse só ela falando isso, eu até talvez aceitaria a desconfiança. Mas não é só a Marina, muitas pessoas têm se levantado e eu posso afirmar porque eu estava lá. A Marina, quando começou a abrir a boca dela e questionar, ela se tornou um problema. E como é que ele faz para resolver os problemas? Ele cria situações em que a massa vai ficar contra. E era o que ele fazia. Aí na live, ela emocionalmente já estava alterada. E o que, que as pessoas diziam? Pai, tira a Marina não está preparada para ser monitora, Marina não pode fazer isso, tá na cara que a Marina. Ou seja, ele manipulou a massa para ficar contra ela muito antes dela vir a público falar tudo isso. Ele já sabe o que vai acontecer, ele já preparou. Aí as pessoas já começaram a ver isso. Então, eles julgam isso. Ela não sabe ser monitora, ela não sabia fazer nada. Mas, na verdade, não. Aquelas situações poderiam ser resolvidas em off. Ele, como diretor, poderia chamar as internas que estavam causando situações e colocá-las no lugar delas, dar à Marina a posição que ela merecia. Mas não, o que, que ele fazia? Abria live, expunha o conflito, as internas metiam o pau na Marina, a Marina se saía por má, por não ter condição de cuidar de ninguém, que não era certo ela estar ali, porque ela não estava preparada. Ele desligava a live e quem ficava convivendo com o conflito era quem? A A Marina, Marina, eu porque o sei que era pai isso. é ótimo, é Eu sei maravilhoso, porque ela, ele ela, faz ela todos os conversou gols. isso comigo. Ela, na época que eu fui lá, que a gente fomos lanchar, ela falou para mim assim, que ela não aguentava mais essa vida, Sim, que estavam jogando contra ela, estavam colocando os internos contra ela, as internas contra ela, entendeu? Ela me sim. contou, ela falou, ela tocou nesse assunto comigo. Ela não entrou muito em detalhes, porque ela sabia que eu era amigo do Marcos também, mas ela me Uhum. contou isso. Ela me contou. Sim, E ela e eu estou chorou aqui muito lhe comigo. afirmando. Sabe por que que eu estou lhe afirmando? Porque ela virou um problema e eu sei disso. Isso foi conversado. Ela virou um problema. Ela começou a falar demais. Então, isso aí ia causar um problema. Havia uma preocupação de para quem ela fosse falar essas coisas. Havia. Gente, vocês não fazem ideia de tudo o que acontece, as pessoas elas não fazem ideia de como o interesse ali Sabe, não? sempre foi
mídia, sempre, não há preocupação com a saúde mental, não há preocupação com conflitos, com resolução de conflitos, não há nenhum tipo de preocupação quanto a isso. E eu posso afirmá-los, eu sou a pessoa que mais tenho dado suporte. Eu respeito o tempo da Marina, eu respeito a vontade da Marina, mas ela sabe disso, as madrinhas dela sabem disso, que na hora em que a Marina quiser ir buscar o direito dela, ela tem aqui em Manaus um suporte jurídico para isso, preparado, só aguardando para ela, só esperando ela dizer aonde que eu assino, que ela terá um suporte jurídico para sair da esfera da internet e ela ir buscar na área civil o direito que é Para te dela. falar a verdade a respeito dela, se eu fosse ela, se eu fosse a Marina, não ia mais atrás disso. Isso já aconteceu, já ficou lá. Eu acho que a vida que segue, ela tem que seguir a vida dela, assim como cada um de nós estamos seguindo a nossa vida, Sim, entendeu? E eu fiquei triste quando ele disse que eu nunca fui amiga dele, eu fiquei chateado, entendeu? Porque eu fui uma das pessoas que mais defendia ele, que mais batia de frente, que mais batia de frente com esse povo que falava mal dele. Eu não concordava com as atitudes dele, como eu sempre falei para ele, mas eu sempre defendia. E hoje eu ser chamado, e hoje ele me taxar da forma que ele taxou, ainda pedi para as seguidoras derrubar minha página, para fazer isso, fazer aquilo, perdi minha monetização, minha página tá pelo fio, entendeu? E eu ficar nessa situação, e depois ele me querer entrar na minha lavar, vamos lavar roupa suja, eu não tenho mais que lavar roupa suja, não. Porque amigo que é amigo, de verdade, jamais vai querer prejudicar o outro. sim, Amigo que é amigo, Cris, não vai querer prejudicar. Se eu sou tua amiga, eu não quero te prejudicar, eu vou te alertar, eu vou abrir teus olhos. Eu não vou chegar com as pessoas para estar te defamando. sim, Eu não gostei. Enfim, mas mesmo que derrubem minha página, eu não dependo da página, eu dependo do meu trabalho, eu sou funcionário público, entendeu? Graças a Deus, não ganho. é funcionário fantasma, não, né? Você Não, não é trabalho, fantasma da todo mundo prefeitura me igual vê. uns aí que era fantasma da prefeitura de Codajás, estava na folha de pagamento de Codajás, mas morando aqui em Manaus. Nem batia ponto. Então, enfim. Era isso que eu queria falar. Você está certo, e ela está seguindo, né? Isso que você está falando, Sandrinha, é o que ela está fazendo. Ela está seguindo a vida dela, ela está estudando, está trabalhando, está tendo um recomeço de vida que, infelizmente, é muito mais dificultoso hoje ela começar a vida, porque ela não teve o investimento que deveria ser dela, que foi dela por direito. Então, a vida dela está um pouquinho mais penosa, mas ela é uma guerreira, é uma campeã. Porém, eu defendo e respeito, porque realmente a família, as madrinhas não querem, que sabe que é um dinheiro que foi a base da exploração e que não volta, que já foi todo torrado mesmo. Mas eu sou a pessoa que ela sabe que na hora que ela precisar, ela tem aqui em Manaus um corpo técnico e jurídico que está à disposição dela, que entendeu a história dela e que reconhece que ela tem direito. Mas Eu só esse direito, digo a o que eu digo. justiça, ela não vai até as pessoas. A justiça, ela tem o princípio que é um princípio da inércia. Ela está ali, ela tem que ser provocada. Então, eu sempre vou respeitar, né? É a pessoa que tem que buscar a justiça. A justiça não bate na porta de ninguém dizendo, eu sei que tu tem esse direito, bora lá. Parte da pessoa que foi lesada buscar o seu próprio direito. Mas, de fato, ela não quer. Ela é tão íntegra nisso, ela é tão certa disso, ela é tão guerreira, ela é tão outro ser humano, assim, que nada tem a ver. Ainda bem que não é pai de sangue, foi só pai de chamada mesmo, uma expressão carinhosa, que ela realmente não tem nada desse pai, né? Que ela se adotaram aí. Que ela não quer isso. Mas quando eu falo isso, Sandrinha, eu estou esclarecendo para as pessoas que existe um direito real, tá? Existe um direito Eu, na eu só sei te legislação, dizer que as existe. pessoas chamam ela, eu só sei dizer que ela é muito taxada como ingrata. É, Muito. Mas eu tenho uma minha opinião. A ingratidão existe dos dois lados. Se ela foi sim, ingrata, o Marcos também foi ingrato. Porque o Marcos poderia ter ajudado mais ela, poderia ter estendido mais a mão para ela, poderia ter ajudado, pelo menos ter dado um cantinho dela, e o Marcos não deu. é. Isso é verdade, todos nós sabemos.
Mas era isso que eu queria falar, muito necessário. Parabéns por se posicionar, por ter coragem de ter se posicionado e agora, né, tá falando, ter se sentido nessa condição aí que ele falou de você. E isso fez com que você também tivesse mais coragem para falar. Foi muito necessária a sua live. Parabéns pelo posicionamento mesmo com relação à Marina. A Marina não pode cair no esquecimento, porque ela de fato é a percussora disso e de fato ela foi explorada e não teve nenhum retorno, né? O retorno dela, ele vem só de Deus e as pessoas precisam falar sobre isso. Ela não pode cair no esquecimento. Não é porque ela não está falando, ela está vivendo a vida dela que ela vai cair no esquecimento. Não por quem sabe a verdade, né? Quem quer que ela seja apagada da história é as pessoas que não sabem a verdade, são as pessoas que não estavam aqui. Mas nós que sabemos a verdade não vamos deixar cair no esquecimento. A Marina Silva foi o início dessa história. E ela sempre Eu, será reconhecida como a pessoa eu, que iniciou a eu história. defendo muito o lado dela, porque eu não sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa desonesta. Eu sou uma pessoa íntegra. Então eu vi a luta, eu acompanhei de perto, fui uma das pessoas que estava lá, entendeu? Então eu defendo. Diferente de muitos que estavam lá e que infelizmente acabaram saindo todos como cobra. Eu nunca vi nenhum saindo dali como gente fina, como, poxa, daqui saiu daqui, parabéns, não. Todos que se posicionaram saíram como cobra. Todos. Não foi um, não foi dois, não foi três, todos. Mas eu sou cobra caninana, tá? Caninana é a cobra mais inofensiva delas. Eu sou a caninana. A Narja, a outra são outras. Eu sou a caninana. As pessoas já Beijo, me tá? mandaram algumas coisas tuas, mandaram live, algumas coisas. Só que eu não acompanho, porque as tuas lives é muito grande. É, É muito. Eu vi uma live tua de 4 horas, eu falei, meu Deus do céu. Eu vou te é dar um muita. conselho para tu passar a tua mensagem, para tu passar uma mensagem bem, as pessoas entender, porque uma live muito grande, ela acaba perdendo o contexto. Entendeu? Se tu quer Uhum. passar uma mensagem, então faz uma live bem reduzida de 30 a 40 minutos para passar a mensagem para as pessoas identificar a mensagem, para aquilo ficar na mente das pessoas, para as pessoas poderem entender. Porque se tu fazer uma live grande demais, o que tu tá falando hoje aqui, daqui a 1 hora as pessoas esquecem. Eu Entendeu? sou naturalmente uma pessoa extremamente prolixa. É muito comum de pessoas que são da área de humanas. E a questão dessa situação é porque eu sou uma pessoa prolixa, então eu gosto de explicar muito detalhado tudo, né? Para não ficar nenhuma ponta solta. E isso acaba tornando ela realmente muito longa. A última, eu tive uma live que foram 3 horas, extremamente cansativas, mas que nós não perdemos o foco, as pessoas continuaram lá assistindo. É uma dificuldade, porque eu sou prolixa demais, porém, não dá para explicar tudo que tem para ser explicado de forma muito rápida, porque fica muita brecha. E são nessas brechas que são distorcidas do lado de lá. Então, eu Uhum. já posso sem deixar brecha para nenhuma distorção, Olha, entendeu? Porque a Janaína tá me chamando de falso. Ela tá falando, você é muito falso, cara. Janaína Augusto. Sempre que a gente der, Janaína, nossa opinião contra o que você acredita, a gente sempre vai ser falsa para vocês e para muitas pessoas aí. Entendeu? Mas o que é ser falso para você, para as outras pessoas, não. Porque quem sabe o começo, o meio e o fim, sabe que a gente não tem por que ser assim. Entendeu? Você falar a verdade, você falar o que pensa, não é você ser falso. Falso é você querer defender algo que não tem como defender. Não tem, porque vamos dar a César o que é de César. Ontem, quando o Ivo entrou na minha live, que falou o que ele falou do Marcos, eu defendi por quê? Porque eu achei injustiça do Ivo. Eu achei injustiça dele falar o que ele falou do Marcos. Então, eu sou uma pessoa pela verdade. Eu não sou contra a injustiça. A questão da Marina, de dizer que a Marina é falsa, é que ela foi isso, não é. Não é. A Marina, ela fez o papel dela e se o Marcos quisesse ajudar a Marina, ele tinha ajudado. O problema é que ele não quis. Como a Cris mesmo falou aí, ele só quis mais explorar a imagem do que dizer assim, não, tá aqui o teu cantinho, tá aqui teu lugar, tá aqui tua parte de tudo isso.
Infelizmente não aconteceu, entendeu? É aquela coisa, eu só quero venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nada, entendeu? É a Uhum. mesma coisa, entendeu? Então, tem pessoas que elas não vão entender, Cris. Tem pessoas que são tapadas, são pessoas que têm os olhos vedados, que têm uma coisa vedada e não vão entender, não vão conhecer, não vão conseguir enxergar o Não, que a gente está enxergando. O que e não é bom, porque para eu essas, enxergo. não é para essas pessoas a nossa mensagem. A minha mensagem, o que eu tenho exposto, ela não é para essas pessoas, porque eu, particularmente, já desisti delas. Essas pessoas, Sandrinha, elas não têm solução. É o caso perdido mesmo. É capaz dessas pessoas, quando esse castelo desmoronar, que já está começando a rachar essas paredes e começou lá em Itacoatiara. Então, quando essa casa toda começar a desmoronar, é arriscado essas pessoas fanáticas que não entendem a nossa mensagem morrerem. Elas podem entrar em depressão profunda, vai acabar a vida delas. A minha mensagem hoje é para essas pessoas. Eu, de fato, estou pouco me lixando. E tudo que vier a acontecer, eu ainda acho é pouco, porque tudo o que ele faz, elas são passivas. Ele é um explorador ativo e essas fanáticas são as exploradoras passivas. É elas quem alimentam esse ego, esse narcisismo, essa vontade de poder dele, porque o dinheiro ele já conseguiu, agora ele busca o poder. Ou vocês acham que a campanha que tornasse deputado, agora tentar um cargo de vereador, é para ajudar? Ele, se ele não ajuda agora, imagine tendo poder. O que se busca hoje é poder. A minha mensagem não é para você nele. Eu não sei por que essas pessoas perdem tempo achando que falar alguma coisa para mim vai mudar. Eu estou pouco me lixando, elas não têm mais solução. A minha mensagem é só para reafirmar aquilo que as pessoas já sabem. É só para elas. A minha conversa é para quem já sabe a verdade, mas quer ver. É para ter certeza. Para essas outras, eu estou pouco me lixando. Eu quero mais que continuem lá adorando, idolatrando, morrendo, acreditando em tudo. Tá tudo certo para mim, porque essas pessoas elas não fazem diferença nenhuma na minha vida. Agora, aquelas que foram enganadas, que abriram os seus olhos e que agora estão tendo certeza disso, é por elas que eu tô junto nisso. Não vai fazer diferença nenhuma, porque elas já sabem. Elas só estão tendo certeza, elas já sabiam disso. Mas agora elas estão vendo aquilo que ninguém, não teve cobra no Brasil que mostrou. Aí teve que vir a caninaninha aqui, a mais inofensiva para mostrar. Então, eu deixo que essas pessoas continuem, porque, como você bem falou, elas não vão acreditar nunca. Nem se o próprio Deus descesse e falasse, ele seria crucificado. Se Jesus viesse hoje só com a missão de desmascarar essa exploração moderna, porque isso é um tipo de exploração moderna, sabe o que elas fariam, essas fanáticas? A mesma coisa que os fariseus fizeram com Jesus. Solte Barrabás e prenda ele. Crucifique-o, crucifique-o. Jesus esteve aqui falando a verdade. E o que foi que elas fizeram? Essas fanáticas aí, ô Sandrinha, são tudo, tem parentesco com esses fariseus que crucificaram Jesus, para você ter ideia. São tudo descendentes. Se tu fizer a árvore genealógica, são tudo descendentes dos fariseus que crucificaram Jesus e pediram para soltar Barrabás. Tu acha que essas pessoas têm jeito? É o que está acontecendo hoje. A gente está falando, a gente está mostrando, a gente está explicando. Eu sou a pessoa que tenho mais dificuldade de falar rápido. Eu explico, se precisar, eu desenho. E elas não entendem porque elas são descendentes de fariseu. Elas crucificaram Jesus e pediram para soltar um ladrão. Quem sou eu? Tu acha que eu vou conseguir entrar na cabeça dessa pessoa? O ladrão já estava crucificado porque ele roubou e toda a sociedade sabia que ele havia roubado. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Não, e isso não é uma analogia, não estou me comparando, estou tentando trazer algo para vocês entenderem quem são essas fanáticas. O ladrão roubou, tinham provas, ele foi sentenciado e crucificado. E Jesus, o que foi que Jesus fez? Qual foi o crime de Jesus? Falar a verdade, a salvação. Ele veio para abrir os olhos daquelas pessoas que estavam cegas e perdidas. E o que essas pessoas fizeram? Solte Barrabás. É a mesma coisa.
o tempo passa, as histórias elas só mudam os personagens, mas desde a criação do mundo, dos tempos antigos, nós vivemos as mesmas coisas, em épocas diferentes e palavras diferentes. Mas é a mesma coisa. Então é isso que vem acontecendo. E parabéns pelo seu posicionamento. Obrigada de verdade por ter aberto esse espaço. Nós nunca nos falamos. Exatamente também eu tinha meu posicionamento de achar que você realmente fazia defesas, né, por acreditar nessa pessoa. Então eu sempre me mantive sem assistir, porque eu compactuo da seguinte ideia: se eu não concordo com alguém que se posiciona, eu simplesmente não assisto. Não te ataco, nós nunca tivemos nenhum contato, nem sei muito de você, e nunca fiz isso porque o conteúdo que você falava ia de conta com o que eu acreditava. Hoje eu estou aqui porque hoje eu vi e concordei em todas as palavras suas com relação à Marina. E concordo, por isso que eu pedi um espaço na sua live. Obrigada por esse momento. Desculpa invadir, a live é sua. E vou finalizar aqui, mas muito obrigada e parabéns também, tá bom, Sandrinha? Um abraço, tá, Cris? Um Oh, abraço. Obrigado por ter entrado aí na live, bom né, dia gente? a todo mundo. Um abraço. Então, gente, aí ficou a fala da Cris, né? Ela que estava lá, né? Então, assim, gente, ela viveu, ela conviveu, ela estava lá dentro, então quem conhece é ela, né? Então, tá aí para mais uma vez só reforçar o que eu falo. Só sabe quem convive, né? Só sabe quem convive. Eu falo que eu conheço, mas eu não convivi. Tá bom, gente? Tem mais